Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Wagner Socila do Papo de Salão. E eu, Fernando Bernini, pela primeira vez no Papo de Salão, depois das 15 horas do dia 10 de janeiro. Metrosexual. Quilômetro sexual. Quilômetro sexual mudou, né? Mudei, tô quilômetro sexual agora. Que cara bacana esse menino aí, né? Gente Poxa. fina. Mr. J tá no meu coração já. Maravilha, mas agora... Estamos com a senhorita Perona Raíssa, né, responsável pelo yoga terapêutico Julong. Tibetano, Lujong. 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 E olha que tá na minha frente aqui, hein? Pensa, eu acho que eu tenho que ir lá na Perona dar uma checada Não, se falar na Perona não vai encontrar ela, não. Eu sei, mas vou encontrar o Pedro Perona. PP. Pedro Perona e Família Limitada, Companhia Limitada. Senhorita Raíssa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Conte-nos, quem és tu? É interessante vocês falarem da Ótica Perona, porque eu estive lá, né? Fez parte da minha trajetória. Ah, é? Meu nome é Raíssa Perona e hoje eu sou empresária. Eu tenho uma empresa, chama Find-se. E a Find-se, ela vai trabalhar com a saúde mental e desenvolvimento pessoal. Mas a Ótica Perona fez parte do meu processo. Eu sou formada em administração e foi o começo de tudo, né? Então, Mas sua família Perona é sensacional, né? Mas que Poxa carinho que vida. você falou de tudo, de todos. É muito bom isso, né? sim, Fazer sim. parte dessa história, né? Muitas vezes as pessoas, né, eu falo assim, que é interessante ver nesse mundo da internet, as pessoas falam assim, eu não tive a sorte de ser herdeira. Pois bem, eu tive, e mesmo assim isso não me parou de querer empreender e de buscar os meus próprios sonhos. E eu falo Olha. da Ótica Perona com muito carinho mesmo, porque lá foi uma grande escola, foi onde eu tive todas as oportunidades da minha vida, né, e me construiu mesmo enquanto pessoa, para que hoje eu pudesse ter a segurança para eu desbravar o mundo, mesmo começando do zero, né, nessa carreira solo que estou, mas foi um processo e com certeza, né, quando a gente tem pessoas nos apoiando, e a Perona foi, né, um grupo de pessoas e a minha família me apoiando nesse processo, fez toda a diferença na minha Olha, vida. que legal. Tem uma frase muito legal, Fernando, que todo mundo coloca às vezes assim na sua bio, né? Frase de bio. Aí fala assim: não sou herdeira, sou guerreira. E assim, você falou com uma tranquilidade tão legal, que o legal é que você é os dois. Uhum. Você também é herdeira, mas também você é guerreira. E é sobre isso, é sobre criar um propósito. É sobre valorizar todas as pessoas que estão ao seu redor, dar oportunidade para todas as pessoas. Mas de fato, você teve um chamado. E o Sim, que você buscou, você foi tão longe de buscar e absorver e trazer para cá, é de uma responsabilidade muito grande e de sim. uma coisa muito grandiosa. Explica para todo mundo poder entender realmente o que é a Find-se Uhum. e qual que é o propósito Adorei o da nome. Raíssa Perona pra gente. Joia. Bom, primeiramente, quando eu comecei esse meu processo, não foi com o intuito de construir uma empresa e sair das óticas Perona, né? Muito antes, pelo contrário, eu tinha o intuito de me conhecer melhor. E eu, desde a minha trajetória, desde muito nova, eu tive um processo com o corpo, que eu tive um tumor no joelho, com 10 Eita. anos, e esse tumor, ele era muito, assim, agressivo. Então, ele voltava, né? Eu tive um processo em 1999, eu tinha 10 anos na época, eu tive várias cirurgias. Foi logo na virada do milênio, hein, Fernando? Todo mundo se reiniciando, todos os computadores, o mundo vai acabar. Raíssa com um bug do milênio. No joelho. Exatamente, exatamente. E isso, né, marcou não só a minha pele, como a minha história, porque com 10 anos, 12 anos, as minhas amigas estavam com vergonha do corpo, o corpo crescendo, e, não vou usar shorts, né, porque a minha perna é muito fina. E você lutando pra sua vida, né? E não só a minha vida, mas todo aquele processo de cicatriz e de vai no médico, né, e toda a... Sentimento dos pais, do irmão, de todo Sim, mundo. com certeza eles Tendo que sofreram mais do administrar que isso. eu, assim, eu tenho plena consciência disso, mas isso deixou uma marca mesmo, né, no meu corpo. E esse processo, eu passei por muitos questionamentos mesmo, né, inclusive espirituais, né, por que Mas Deus você chegou a comigo? enfrentar cirurgias? Em 99 eu fiz 4 Que cirurgias. isso. E uma delas durou mais de 10 horas. Aqui em Belo Horizonte, um dos médicos, ele não tinha... ele falou com toda clareza, assim, olha, é melhor a gente amputar porque o tumor ele é tão agressivo que a gente precisaria, né, poderia ir para algum órgão e isso poderia, né, custar realmente a vida dela. E na época, os meus pais falaram, não, a gente vai fazer de tudo pra gente dar o melhor tratamento. E foi quando eu fui para São Paulo para Que fazer a decisão, cirurgia hein? lá. Sim, sim, muita fé também. Seu pai é muito corajoso também, né? Sim, Sempre, né? os dois, Os meu pai e minha dois. mãe que Porque estão na hora que eles juntos. investiram lá na unidade que eles tinham no Minas Shopping, lá era mato. Era mato.
Acho que foi no início, assim, da expansão do shopping, quando eles foram pra lá. Eles têm isso mesmo, né? Da coragem e muita E fé. você, Raíssa, acredita que você herdou muito disso deles? Com certeza. Com certeza. Uma das coisas, assim, que me fez ir, inclusive, buscar o Lujong foi ir morar fora, né? Porque... Onde buscou o Lujong? E o você que não que foi é o atrás do Lujong? Lujong, você Sim, foi atrás de se conhecer, não é isso? então vamos lá. Então, nesse meu processo, né, da descoberta de quem sou eu e por que eu, Deus, né, nesse meu processo desde a infância até a minha adolescência, eu tive muito isso, esses questionamentos internos e essa questão mais espiritual, assim. E a vida acontece, né? Não é porque a gente tem um problema que a vida para. A vida acontece, que frase. Não é E você porque teve a um gente... contato com a morte também muito nova, né? As pessoas costumam ter isso lá na frente, com um familiar, com alguém. Mas com 10 anos de idade é muito Eu sinto nova. que é um barriga. dedo de Deus mesmo, assim, me colocando na rota, sabe? Porque hoje, se eu for olhar o que eu faço, né, com os movimentos terapêuticos do Lujong, eu uso o corpo para me expressar e para mostrar quem eu sou. E eu só fiz isso porque eu fui buscar quem eu era através do corpo. Então, a minha busca, né, respondendo a sua pergunta, foi por que isso aconteceu comigo? Será que tem uma explicação? Será que o meu corpo tem a ver com o que tá passando aqui dentro e mentalmente e emocionalmente? E é aí que eu fui realmente buscando e encontrando as respostas. Você achou a resposta para essa pergunta? No Lujong, sim, mas não foi uma resposta, tipo, explícita, totalmente direta, sabe? Mas o processo, que é uma prática de muita introspecção, que é uma reconexão comigo mesma, me percebeu encontrar essa resposta dentro de mim. Foi sua construção. Foi a minha construção, exatamente. E, assim, é muito... Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, yoga, meditação, é pra acalmar. Só que, na verdade, no fundo, é pra gente reconhecer quem somos. E se a É gente olhar para dentro, né? olhar totalmente para dentro. E se a gente faz isso com toda a verdade do nosso ser, a gente encontra mesmo essa resposta. E se eu te perguntar quem é a Raíssa Perona, né? Você não vai saber quem é a Raíssa Perona, você não vai saber, meus pais não vão saber. A única pessoa que vai ter essa resposta sou eu. Mais próximo de saber a resposta, né? Porque, Então, por quem exemplo, é eu... a Raíssa Perona, mas não é quem é a Raíssa Perona com uma explicação longa. Uhum. Quem é a Raíssa Perona com uma explicação sucinta. Um ser em constante evolução, que quer servir e que quer se doar para o mundo, né? Para trazer mesmo essa paz que eu encontrei. Né? Não, e que você Então, passa também para as pessoas. É impressionante, né? É uma tranquilidade tão grande que a gente fica tranquilo. a gente fala que nesses momentos de tensão, né? Vou gravar um podcast, vou fazer um vídeo, ou então vou numa reunião importante. É nessa hora que a gente vê se o Lujong tá em dia. Nossa, então eu tô muito não em dia. Eu Eu mexo aqui, mexo o pé, vou aqui. Come 10 pum, quibe. arrumo aqui a gravata, volto. Tô precisando do Lujong, tá? Agora, Raíssa, o que é a Find-se? Uhum. Né? Porque quando a palavra Find-se ela é muito subjetiva, né? Pode ser pra um tanto de coisa, mas que leva pra gente pra vários lugares Sim, que é a gente mesmo. Eu tô no caminho certo? tá O no que caminho é, certo. O que é a Find-se? Find é uma palavra em inglês, né? Então eu fiz uma mistura entre Ficou massa. o encontrar, né? E o se, que é o se encontrar. Então, na verdade, se a gente fosse traduzir essa palavra, que não tem tradução, seria o se encontrar. Porque eu acredito que, né, a gente ouve muito falar, eu sou um buscador. Eu sou um buscador espiritual. Mas eu acho que quem procura, acha. Então, se você quer realmente se encontrar, você pode se encontrar. É só você tomar essa decisão. E a Find-se é esse processo de encontrar-se a si Ajudar a mesmo. pessoa a mas se tem uma encontrar. ferramenta aí, que Sim. é o Lu. Que é o Lujong, isso. O Lujong, eu conheci o Lujong numa viagem internacional que eu fiz. Eu estava em busca desse processo Aonde de começou o autoconhecimento. Lujong? Qual que é a história assim, do Lujong? Porque para mim, né, leigo né, no yoga, nessas terapias oriental, Oriental, tibetano. eu nunca escutei essa expressão na minha vida. É O que novo. é o Lujong? Onde é que começou? Qual que é o mantra máximo do Lujong? Quais que são os pilares do Lujong? Meditação em movimento, né? O Lujong tem 4 pilares principais. Então, a gente trabalha a purificação dos elementos. O nosso corpo, ele é constituído de 5 elementos. Então, aqui eu vou entrar, talvez, numa parte um pouco mais técnica, né? Para explicar esses 4 pilares. Mas é a purificação dos elementos, que o corpo é constituído por esses 5 elementos. Não só no nível físico. Então, por exemplo, a minha constituição é músculo, osso. Isso é a estabilidade do nosso corpo, certo? É o que dá estrutura. Isso é elemento terra. Muitas vezes a gente aqui no Ocidente não tem essa percepção, mas isso é terra. O nosso corpo está a 36 graus, constante. Se a temperatura subir demais, o que acontece?
dá febre, tilt. né? Algo errado. Se a temperatura baixa demais, Mesma problema. Então, essa temperatura, ela precisa estar em uma constante. Isso é o seu elemento fogo, tá? O elemento vento é a sua respiração e os seus pensamentos. Quando a mente está acelerada demais, tem vento demais, que é uma energia leve que sobe. Então, o corpo ele é constituído por 5 elementos. Não vou falar todos aqui, só para encurtar um pouco a explicação, mas não apenas no nível do corpo físico, mas também no nível das emoções e das nossas, né, e da parte da mente. Então, a gente está trabalhando a paciência com o elemento fogo, a gente trabalha os ciúmes e a inveja, coisa que ninguém admite que tem, né? Ninguém é invejoso, ninguém é ciumento, mas é o elemento vento, então tá muito associado com a ansiedade. Então, o que a gente faz, né, no Lujong? Então, como o pilar principal é a purificação dos elementos, a gente, através do corpo, de movimentos físicos e da respiração, a gente vai transformar essas emoções. Como se fosse um equilíbrio disso tudo. Trazendo o equilíbrio disso tudo, porque quando a gente cuida do ambiente interno, independente da situação externa que nos acontece, a gente vai ter a clareza e o centramento para poder seguir da maneira que a gente acredita ser mais alinhado, né? Então, a mesma situação pode acontecer comigo e com um colega do lado e a gente reagir completamente diferente. Qual que é a diferença entre um e outro? Só você. É o que está acontecendo dentro, a gente chama de ambiente interno. Então, a Find-se vem para poder cuidar desse ambiente interno, para que a gente atue nesses 4 pilares, que é a purificação dos elementos, né, a flexibilidade dos canais de energia, porque todo mundo sabe que tudo é composto de energia, acho que não é nenhum segredo mais, né? Acabou esse universo, isso é muito místico, não é assim, é física, quântica, principalmente. Então, a gente saber direcionar essa energia dentro do nosso corpo, a gente está trabalhando com que a nossa vitalidade, ela se expanda, né? E a gente tem, então, esse cuidar dos canais, o cuidado da saúde, da coluna vertebral, porque é através da nossa coluna que a gente sabe se a gente é saudável ou não. Eita! Inclusive os tibetanos... Sono, coluna, que mais você quer aí? Muitos pensamentos. Você sabe, né? Só faltou você falar de uma coisa aí pra eu acabar de me enterrar nesse conceito aí. O sono, só. Mas o sono tem tudo a ver, né? Elemento água, que é o que faz a gente realmente, né, aterrar, assim. Não aterrar, né? Mas descer, baixar a energia. Tem tudo a ver. Tô todo encrencado. Calma, que você não está perdido. Tem o Lujong. Tem Tem o Lujong aí. Exatamente. Mas só concluindo isso da coluna, porque os tibetanos, eles não medem a idade da pessoa pela quantidade de voltas, né, ao sol que ele... Os anos. em quantidade de verões que ela passou. Mas pela saúde da coluna. Então, se uma pessoa tá com uma coluna enrijecida, não flexível, é uma pessoa considerada antiga, velha, né? Faz todo sentido. E uma pessoa jovem, né, mesmo que ela tenha a idade avançada, no sentido de anos mesmo vividos, ela vai ser uma pessoa saudável e jovem. Raíssa, sua pupila dilatou de um jeito na hora que você começou a falar isso, eu não tenho noção. Isso a gente percebe que é felicidade. Como transmitir isso para as outras pessoas através dessa ferramenta? Quando você pratica e você tá no seu centro, é aquilo que a gente estava falando. Não tem como o outro te tirar desse eixo, dessa paz. As pessoas têm a falsa sensação, né, de que felicidade é subir no alto da montanha, abrir os braços, e aquilo uma ali grande é conquista, felicidade, né? é uma grande conquista, né? Não, o que nos torna feliz é o processo, é o caminhar. É o sol no rosto, é o Exato. vento na cara, é o simples do dia a dia, toda hora durante a jornada. Isso. Mas só que essa jornada sua demorou muito. Porque você falou de 10 anos, e depois, com quanto tempo que você falou assim, não, realmente, hoje eu entendi, eu preciso passar isso para as pessoas? Porque a gente tá falando de um lapso temporal de talvez de 10, 12 anos. Mais. Hoje eu tenho 34 anos, Uau. então tem 20 Então você tá escondendo a idade, né, Fernanda? Parece? Tem 24 anos Não. que eu tive o Você meu... tem 34 verões. 34 verões. Mas E não uma é assim coluna que mede. muito E saudável. uma coluna saudável. Nem Talvez. deixa eu falar. tá Nós vendo? só vamos descobrir se essa coluna é saudável quando? Na hora de fazer uma cambalhota. Que é o desafio, ela tá sabendo, não, né? Acho que não. Na verdade, o Lujong não tem cambalhota, não tem posturas difíceis e não tem nada de malabarismo. Não é igual o yoga, que você fica lá anos pra conseguir fazer um movimento. Não. Apesar de ser um yoga tibetano, né? Você até perguntou de onde que vem o Lujong, é uma prática tibetana de 8.000 anos de tradição. Eita. Então, eu acho que é mais antigo do que muito, né? Do que mais... Do Egito. Sim. A gente respeita tanto a psicologia, que é uma coisa muito mais nova, né? Que é desse século ainda.
e a gente não fala nada de uma questão que tem 8.000 anos. Qualquer coisa que tenha 8.000 anos é muita coisa para ser validada, experimentada, refeito, né? Então é muito grande isso. Mais do que isso, é que funciona durante 8.000 anos, né? Exatamente. É. Por que funcionou durante 8.000 anos? Porque existe toda uma questão. Porque será que seria interessante para os governos manipuladores, vamos dizer assim, que as pessoas se curassem e que elas não dependessem mais de sistemas médicos ou de sistemas de saúde? Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, muito atual, para ser bem honesta, né? Talvez não seja interessante para o sistema como um todo que as pessoas Talvez se até libertem. seja interessante. Pro Ocidente é novo. Não, às vezes talvez até seja interessante sim para isso, mas as pessoas que vão escolher qual caminho que elas vão tomar. Só que nós estamos hoje num mundo que é doente. E as pessoas necessariamente eles estão procurando a cura, não o tratamento. Exato. E o Long Jong é o tratamento. Exatamente. É aí que eu ia chegar, né? Porque quando a gente se depara com uma prática dessa que funciona há 8.000 anos, peraí. É. Por que a gente está Não. nesse nível de ansiedade como o país mais ansioso do mundo? O Brasil está no topo da lista, né? O país eu acho que se não me engano, o segundo mais Tá no depressivo. ranking. Tá no Então topo. a gente tem números de saúde mental que são assustadores. E por que então? O que diferencia, né? O que diferencia, né? E você falou uma coisa que é do equilíbrio, que, né, a felicidade está nos momentos e tudo. E eu aprendi isso na psicologia já com meus 30 e tantos anos. Eu odiava viajar, porque eu não gostava de viajar Nas porque... sessões terapêuticas. com a minha psicóloga. E por que eu não gostava de viajar? Porque eu não gostava de arrumar mala. Porque eu não gostava de planejar a viagem. Eu gostava quando eu estava lá. Eu não gostava da direção, de estar na estrada, né? De embarcar no avião. Então, eu pautava que eu não gostava de viagem. Quando, na verdade, a viagem ela começa quando você quer viajar. Né? Olha o que eu aprendi na psicologia. Isso em 2000 e qualquer coisa, 2020 talvez. Né? E uma coisa que está sendo repetida aí há 8.000 anos. Né? A psicologia ela nasceu em 1800 e qualquer coisa. Eu falei que era desse século, mas é do século passado, né? Do último século. Na verdade, tem grandes inspirações, né? Eu acho que tudo no mundo Provavelmente. moderno hoje tem grandes inspirações orientais. Com certeza. E foi uma prática que só sobreviveu porque eles eram os monges que... Monges tibetanos. Os monges tibetanos. Especialistas em subir o Everest. E sim, eles se retiravam, ficavam 3, 4 meses na montanha. E eles não estavam com a conexão com a civilização, com Eles os se desconectavam médicos. de tudo, Se até dos desconectavam pensamentos. de tudo, Né? inclusive assim, com uma alimentação escassa. E de vez em quando iam alguns ajudantes para poder só repor mesmo Muitos essa parte. mumificados porque ficavam 40, 50 dias em stand-by. É. Imagina o nível. Mas aqui, falando dos monges que meditavam mesmo nesses processos, ficavam meses e meses isolados e construíram essa prática baseada na natureza, pela observação mesmo de como os animais se comportam, de como os rios descem as montanhas. Então, baseado nisso que o Lujong foi criado também, para tocar na coluna, nos pontos secretos e liberar mesmo essas tensões. Existe essa questão mesmo da... Como é que chama? Essa liberação da coluna, né? Das posições da coluna. Isso realmente existe. Existe, mas não de uma forma onde eu vou aplicar a técnica em você, mas você vai se auto-aplicar. Porque Então, a gente vê na internet toda hora, agora a quiropraxia, sim. tem animais, agora tem evidência. Olha, que não é brincadeira. O que eu acho mais lindo... É sério? Sério. Eu vejo o cara brincando com um gato, fazendo os barulhos, eu acho massa demais. Aí, tá vendo? O que eu acho mais lindo nessa prática é que ela é um presente mesmo que a gente pode se dar. Se conhecer. Porque se eu estou fazendo para mim, eu estou cuidando da minha coluna, eu estou me colocando, eu não preciso de ninguém para fazer isso por mim. E isso, ao mesmo tempo que me dá uma liberdade muito grande, me traz uma responsabilidade muito grande também. Né? E é aí que a gente entra. A forma como você cuida do seu corpo vai ser a forma como você vai cuidar de tudo na sua vida. Vai ser a forma como você vai cuidar da sua empresa, vai ser a forma como você vai cuidar dos seus colaboradores, vai ser a forma como você vai cuidar do seu relacionamento e todas as suas interações na sua vida. Então, tudo bem a gente querer acelerar em alguns aspectos, né? Então, eu quero empreender e eu quero, né, fazer muito dinheiro e minha empresa ser bem-sucedida. Esse é o meu ano, por exemplo. Se nesse caminho eu perder o foco, inclusive, de como eu estou, como que eu vou desfrutar dessa riqueza futuramente? Faz nenhum sentido. Como que essa coluna vai chegar lá, toda entrevada, né? E tem o coisa emocional, né? São várias questões. Sim, com certeza. Ou então eu deixo o meu relacionamento no meio do caminho, ou eu deixo os meus filhos no meio do caminho, né? E as pessoas focam muito nesse primeiro tipo de riqueza, Mas né? é porque a sociedade impõe, né?
Ela impõe que pro cara ser bem sucedido, ele tem que ter o sucesso nos negócios. Ninguém fala que o cara bem sucedido é um cara que tem sucesso na religião, ou na Uhum. família, ou em tudo junto. É porque as pessoas estão focadas muito nesse sucesso, nessa riqueza do dinheiro. Mas a sua saúde você não compra com dinheiro. Você pode ir para o melhor hospital, né? E nem sempre você vai conseguir ter algum tratamento, alguma coisa que vai ser reversível. Mas esse é o efeito manada, né, que a gente tá falando, a grande maioria. Mas existe uma pequena minoria aí que se apaixona pela jornada, igual você se apaixonou pelo Low Jong. Sim. Você não sabia o que você procurava, você foi procurar uma resposta, porque você teve uma intercessão com Deus. Naquele momento, você jovem, bonita, talvez uma das meninas mais bonitas da sala, e recebeu um presente lá para poder fazer uma busca, que é uma busca longa. Que Sim. ninguém sai da noite pro dia daqui para poder cair lá no Tibete. Não. E o Tibete não é um lugar bonito. O Tibete não é um lugar legal. O Tibete não é uma Disneylândia. O Tibete é realmente um lugar para você se encontrar. Sim. E onde você tá afastado de tudo, de todos, com um pessoal muito diferente, porque o nepalês é muito diferente de tudo, entendeu? Porém, você foi em busca de um lugar onde que em 8.000 anos de acontecimento você conseguiu traduzir e você pretende ramificar isso para as pessoas através da Finds. Uhum. Mas qual que é o objetivo da Finds? Quanto a isso? Como que a Finds vai transformar isso num produto para que as pessoas possam consumir? Na verdade, já é um produto que está acontecendo. A gente tem tanto processo de mentoria para empresárias, né, líderes que querem trazer essa parte, essa riqueza de saúde mesmo para o E quem dia que a é dia. cliente da método- Finds? Assim, quem que busca a Finds? Quem que, por exemplo, o Fernando pode ser um cliente da Finds? Sim. E o que, que Na o Fernando verdade, busca? hoje O que a aquela... Finds, ela traz, ela é mais um backup, assim, eu me mostro mais como Raíssa Perona, né? Então, a empresa, ela existe, né? E ela tem muitos objetivos e planos. Normalmente, a gente usa a Finds mais para projetos corporativos. Então, quando a gente vai trazer essa possibilidade de saúde e bem-estar dentro do ambiente corporativo, organizacional, para um grupo, né, de pessoas, aí a gente entra com a Finds. Quando é um empresário ou um líder, né, uma pessoa que está buscando para si, aí entra mais na minha marca pessoal, que é a Raíssa Perona. eu vi, Mas inclusive, é a tem alguns mesma. cursos. Sim, sim. E se as pessoas quiserem procurar ou entender como é que são esses cursos, como é que ela faz? Sim, é só acessar o meu Instagram, raissa.perona, e aí lá eu vou ter todas as, né, as possibilidades. E podem me chamar também no direct, que eu tô sempre ali no dia a dia, conversando com as pessoas, entendendo as demandas. Por quê? Uma empresária, ela vai ter uma demanda muito diferente de quem tá ali no CLT, por exemplo. Do grupo dela. Do grupo dela, exatamente. Então, a gente consegue construir dentro ou de uma consultoria, de uma prática personalizada, entender qual que é o seu momento. Como que tá a sua coluna hoje, né? A gente faz um diagnóstico, entende como que a pessoa tá, entende a rotina dela, para que a gente construa uma rotina terapêutica, né? Para que ela possa dar os próprios passos. Existe um processo de mentoria onde existe essa construção, mas com um acompanhamento, onde a pessoa vai ter, né, ali toda semana um encontro para conseguir mesmo aplicar, porque a gente acha que é simples, mas colocar uma prática de movimentos físicos realmente, né, integrar isso na rotina é um desafio para a maioria das pessoas, né? Só que quando você faz isso, sabendo que a forma como você cuida de você, você vai cuidar do seu negócio, você vai cuidar dos seus colaboradores ou você vai cuidar da sua família, o jogo muda, né? Então a gente tem esse processo acompanhado, ou então a gente tem as pausas estratégicas, né? Que aí já é um projeto dentro da empresa, onde a gente vai levar tanto as práticas do Lujong quanto a meditação, porque é um processo que é combinado, né? É uma forma da gente trabalhar junto, tanto os movimentos quanto a meditação, para dentro desse contexto empresarial. E qual que é o retorno do empresário, do empreendedor, quando ele contrata a Raíssa Perona para fazer esse processo de consultoria na empresa dele? O que ele vê de diferente? Quando os funcionários estão mais felizes, eles vão trabalhar melhor e eles vão ser mais produtivos, né? Então, o caminho é esse. E eu vejo que hoje em dia o que está matando as pessoas no conta-gotas é a ansiedade e é essa aceleração. Então, se a gente tem um centramento, se a gente sabe, né, qual que é o nosso eixo, a gente transparece isso não só para o nosso ambiente de trabalho, quanto para os nossos clientes, para as pessoas que a gente está se conectando. Então, é como se todo mundo fosse ganhar, porque o colaborador ele vai ter um ambiente de trabalho melhor, porque está todo mundo ali cuidando um pouco mais de si. Quando essa pessoa chega em casa, ela começa a enxergar que, peraí, eu preciso trazer um pouco daquele
ato de respirar, às vezes muda uma conversa. Às vezes muda né, o que você vai falar ou a sua reação. Então, na verdade, a consciência, o estado de presença, ele muda tudo. E a gente precisa aprender a ter estado de presença, porque a gente não aprendeu isso aqui no Ocidente. Raíssa, no meio da pirâmide das necessidades de Maslow, você está colocando um novo patamar, um novo platô, entendeu? E esse platô, ele se diz muito por necessário no momento igual você falou, onde que as pessoas sofrem por estar vivendo em momento que elas não vivem. A gente tem pessoas depressivas que vivem no passado. E nós temos pessoas ansiosas que vivem no futuro. Só que você faz um convite para uma pessoa poder se tratar no tempo presente. A gente não vai olhar para o passado, a gente não vai olhar para o futuro, a gente vai olhar para dentro. E quando essa pessoa olha para dentro junto de uma pessoa que está preparada, porque você já aplicou na empresária, e a empresária já tem a consciência para poder aplicar em seus colaboradores, em seus parceiros, existe uma grande busca que é melhor do que os resultados. Mas talvez é um convívio ali coletivo. O que você percebe em você que isso pode acontecer com eles e que de fato você apresenta para a pessoa como grande diferencial? Eu vejo que é principalmente a questão da criatividade. Porque numa agenda lotada não existe tempo para criatividade. E a criatividade, ela acontece, vamos dizer assim, no espaço do não tempo. Sim, no né? ócio. No ócio criativo, né? Muitas vezes as pessoas falam o ócio criativo. Então, às vezes, você tá com uma ideia ali na cabeça, você tá ruminando aquilo, você senta, vou escrever, nada sai. Você vai tomar um banho, você vai lavar a louça, aquilo, né, de uma certa forma chega. Então, de onde que vem a criatividade? Ela vem de um ponto onde eu tenho uma referência, eu tenho um problema, e eu preciso solucionar aquele problema, seja ele qual for, seja ele, né, doméstico, seja ele da empresa, seja ele o problema que for, eu preciso resolver aquele problema. E normalmente, quando a gente usa a criatividade, uma coisa que sai do óbvio, a gente tem um sucesso maior. Só que não tem como eu agendar um horário com a minha criatividade. Não. Né? Seria ótimo. Seria maravilhoso. Mas eu acredito Mas não que acontece. o clima organizacional da empresa deve mudar com a sua presença dentro dela. Muda a cultura. É um processo de cultura. É uma mudança de cultura dentro da empresa, com certeza. Porque a partir do momento que as pessoas estão menos ansiosas, né, estão menos deprimidas, né, o processo de relacionamento entre as pessoas fica muito mais fácil. Né? A gente vê grandes questões, né, internas de empresa, grandes brigas, grandes discussões completamente desnecessárias, porque as pessoas imaginam que uma pessoa, né, a comunicação não é assertiva, porque a pessoa não consegue nem esperar a pessoa finalizar uma frase. Exatamente. Né? Então, essa ansiedade, né, ela tem trazido muitos malefícios e muitos prejuízos para os empresários como um todo. Sim, e assim, é impressionante, porque são pessoas inteligentíssimas, são pessoas incríveis, né, profissionais e líderes maravilhosos, mas que muitas vezes pecam nessa questão justamente da gestão das emoções. E o fato de não conseguir gerir as emoções geram muitos problemas secundários. Então, a questão entre a própria segurança psicológica dentro de uma empresa, isso é muito importante. O ambiente de trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho do que com as pessoas que a gente escolheu, né, viver a nossa vida. Verdade. Então, tudo isso vai impactar no estilo de vida da pessoa. Quando a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, tanto que a minha proposta é a gente construir uma rotina terapêutica, para que a gente traga para o nosso dia a dia. Não vai ser só quando eu estiver de férias, não vai ser só quando, sabe? Mas eu trago isso para o meu dia a dia, para minha rotina de verdade, para aquilo que está acontecendo todos os dias, porque isso é que é a vida. Raíssa, com essa metodologia eu passo horas te ouvindo. Tem muita clareza e muita segurança naquilo que você passa, é muito legal. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, do lado do nosso Cartola Man. Cartola, velho. E fizesse um convite para as pessoas poderem conhecer um pouco mais da sua jornada, de quem é você, porque através de você eles vão encontrar finds. Sim. Faz aquele convite bem legal para todo mundo. Bom, então se você, né, gostaria de se conhecer um pouco mais, ou então acalmar esses pensamentos, esse excesso, né, de pensamentos, essa ansiedade, eu te convido a conhecer a página da Raissa.Perona. A gente traz muitos movimentos terapêuticos para que a gente trabalhe não apenas o nosso corpo físico e a saúde da nossa coluna, mas principalmente as nossas emoções. E quando a gente sabe lidar, né, com a gente mesmo, a gente está aprendendo a lidar com todos à nossa volta, com todas as nossas relações. Desde as nossas relações profissionais até as nossas relações com a gente mesmo e com o outro. Então, fica aqui o convite, vai ser um prazer poder acompanhar a jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de cada um de vocês. Olha só. Que isso, Já hein? ganhou meu voto. Quem que é esse cara? Vou trazer o pai do Perona aqui. Só pode.
Como é que é o nome dele? Helder Perona. O Helder vai estar aqui. E a mamãe Helder, também, né? prepara. Não, a mamãe. Trazer os dois aqui. Sandra Deus, Perona e Helder puxa Perona. vida, hein? Ah, eu quero estar aqui também. Maravilhoso esses Junto dois, hein, com ele. Jonathan? Cada enxadado uma minhoca, hein, Helder? Agora, Fernanda, é o desafio. porque Raíssa. Agora, Agora, eu acho que você vai apertar ela. Na contramão da sua tranquilidade, vamos agitar um pouco Bora. essas coisas aqui, te colocar em situações complexas. Bora lá. 2 questões. Primeiro, todo mundo engasga, né? Só quero ver se você sai com essa tranquilidade. Uma música pra gente colocar na nossa playlist e uma frase clichê. Eu amo a música Country Road. Não é possível! Tava pronta já. Não é possível. Eu tenho, assim... Ai, eu fico bem chateada porque ela não tem no Spotify. Qual que é a música? Chama Country Road, do Jack Johnson e da Paula Fuga. Uau. Aham. E é assim, a tristeza do meu coração não ter essa música. Mas se vocês não encontrarem ela, pode ser Viva la Vida, do Coldplay também. Muito Ok. boa. E a frase clichê, aquela frase que você gosta, que você escutou, que tá no domínio público. Saúde não é sorte, é uma escolha diária. Essa frase é sua? Acredito que sim. Forte. Repete pra gente como é que é. Saúde não é sorte. É uma escolha diária. É uma escolha diária, tá aí. E essa foi a senhorita Raíssa Perona, da Find-Se. Isto. Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Amém. Obrigado, Raíssa. Obrigada.